Bom dia, Irmandade do Céu do Mapiá. Bom dia, Irmandade do mundo inteiro. O meu nome é Glauber Loures e está começando agora mais uma edição do programa Estudo Fino, um oferecimento da Rádio Jagube, que traz reflexões sobre o nosso mundo e o nosso tempo a partir da doutrina do Santo Daime. Agradecemos aqui a nossa querida irmã Fátima Sant'Agata pela oportunidade e aos nossos queridos Padrinho Alfredo, Padrinho Valdete, Madrinha Rita, Madrinha Júlia e todos os nossos grandes professores e professoras do Céu do Mapiá, que é a capital mundial da expansão da doutrina do Santo Daime. Dando aqui as boas-vindas aos nossos queridos e queridas ouvintes, vamos seguir juntos com o nosso estudo fino de hoje. Neste momento tão desafiador que a humanidade toda está vivendo, todos nós estamos passando por muitas travessias, por muitas provações e por muitas transformações também. Algumas delas são muito difíceis, como as notícias sobre a pandemia e sobre a transmissão do vírus, que são também importantes para que nós todos estejamos alertas e conscientes para cuidar de nós mesmos e de nossos semelhantes. Mas nem tudo é notícia ruim. Também existem notícias boas, como o sol que nasce a cada manhã, como nessa manhã tão bonita de hoje, como o sorriso das crianças, como o aniversário de 95 anos da nossa matriarca, Madrinha Rita, que aconteceu durante esse festival. Viva a Madrinha Rita! Também existem, neste exato momento, movimentos muito importantes acontecendo na direção da construção de um novo mundo e também na direção da superação dos problemas sociais e planetários que precisam ser encarados para que nós possamos viver em um mundo onde possa reinar a harmonia, o amor, a verdade e a justiça. Dentre eles, nós podemos mencionar aqui as manifestações coletivas de várias organizações do mundo inteiro pela defesa do meio ambiente, as mobilizações que defendem os direitos das mulheres e também os movimentos antirracistas. E aqui nós podemos pontuar, muito especialmente, o movimento que está conhecido aí no mundo todo como Black Lives Matter, que tem gritado aos quatro ventos que vidas negras importam. No programa de hoje, nós vamos convidar você, ouvinte, para refletirmos juntos sobre essas questões, no intuito de percebermos aonde é que nós, daimistas, podemos nos inserir também nesse debate. E nesse sentido, uma excelente maneira de fazer isso é meditarmos sobre a vida e os ensinamentos do nosso querido mestre, Raimundo Irineu Serra, que nos ensina que o Santo Daime também é sobre diversidade, que o Santo Daime também é sobre meio ambiente, sobre cultura, sobre superação de preconceitos e estigmas sociais e, muito importante, o Santo Daime é sobre união. E é nesse espírito de união que eu convido você, meu irmão e minha irmã, a navegar pelas águas da história do nosso mestre, Raimundo Irineu Serra, a partir de agora. Raimundo Irineu Serra nasceu em São Vicente Ferrer, uma pequena cidade do Maranhão, estado mais pobre do Brasil. Em 1890, de acordo com o documento oficial
da sua certidão de nascimento, ou em 1892, segundo a tradição oral da doutrina do Santo Daime. Seja como for, o mestre Irineu nasceu pouquíssimo tempo depois da abolição da escravidão. E vale lembrar que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura. Quando a gente fala do Brasil, então é muito importante a gente lembrar disso, que a escravidão assolou as terras do nosso país por séculos e séculos. E a família do mestre Irineu estava marcada por essa história. Nosso mestre era neto de pessoas negras que foram escravizadas. Ele viveu uma infância muito humilde, sem jamais ter tido a chance de frequentar a escola. E nessa situação de pobreza e desigualdade em que ele vivia, olha, meus irmãos e irmãs, muito provavelmente nenhum dos seus contemporâneos e conterrâneos poderia imaginar, sequer sonhar, que Irineu Serra conseguiria superar as dificuldades e o racismo estrutural impostos sobre a sua condição existencial. Mas ele conseguiu, minha cara ouvinte, meu caro ouvinte. Para nossa sorte e para nossa alegria, ele conseguiu. Mas até chegar lá, foram muitos os desafios e as lutas vividas pelo mestre Raimundo Irineu Serra. Seguindo essa história tão marcante, que é contada e mantida viva pela memória dos nossos padrinhos, em busca de melhores condições de vida, o mestre Irineu, o jovem Irineu, saiu do Maranhão, que fica, como todos sabemos, na região nordeste do Brasil, e cruzou o país por milhares de quilômetros em direção à Amazônia, para o território que hoje nós conhecemos como Acre. Como os antigos nos contam, naquele tempo, essa não era uma viagenzinha qualquer que a gente faz de avião em algumas horas. Era uma verdadeira saga que podia levar meses e até mesmo anos para se completar. O mestre Irineu chegou lá em 1912, motivado pela promessa do governo de que os trabalhadores da borracha teriam uma vida próspera na floresta. Essa ideia, que deu expectativas para milhares de trabalhadores, vem por conta do primeiro ciclo da borracha, onde a borracha chegou a representar 40% de todo o valor das exportações brasileiras. E com isso trouxe uma intensa urbanização do norte do país, com crescimento de cidades como é o caso de Manaus, de Porto Velho e de Belém, a aquisição do território do Acre para o Brasil e a construção de portos e até mesmo de uma grande rodovia no meio da Amazônia, no meio da floresta. Mas aí, cabe lembrar, essa promessa do governo era uma mentira, claro. Além desse desenvolvimento todo, de certa forma, ser uma ilusão, porque o trabalhador do seringal sempre viveu em condições dificílimas, muitas vezes explorado pelo dono do seringal, para piorar, ali naquela época, devido à biopirataria de sementes de seringueira que levaram do Brasil para fora, e não podia levar, era proibido, o Brasil perdeu o monopólio da produção da borracha para o sistema de plantation das colônias britânicas na Malásia, e isso trouxe um colapso socioeconômico para a região. Por conta disso, milhares de imigrantes que, assim como o mestre Irineu, sonhavam em ter uma vida melhor na Amazônia, ficaram totalmente abandonados, muitas vezes em condições precárias de saúde, tendo que conviver com a malária, com a tuberculose, com a desnutrição, a hanseníase, problemas dermatológicos, ferimentos devido a acidentes, dentre uma série de outras dificuldades. E foi nesse contexto que o jovem Irineu Serra, quase sem esperanças, já quase que como um último recurso,
procurou e encontrou essa bebida misteriosa feita de um cipó e de uma folha. E a partir desse encontro surge uma história muito bonita que nós já conhecemos. Segundo o relato dos antigos, Mestre Irineu foi iniciado nos mistérios da ayahuasca, provavelmente no território do Peru, através de xamãs indígenas. Ao ingerir a enigmática poção, Irineu passou então a ter revelações espirituais que transformaram sua vida e sua compreensão da bebida ao longo do tempo. Foi então que, em uma noite clara e muito bonita, Irineu tomou aquela bebida e, ao olhar para a lua, avistou uma senhora muito formosa e bela. Durante este encontro espiritual, essa senhora lhe perguntou: "Quem você acha que eu sou?" Admirado, Irineu fitou-a e respondeu: "A senhora para mim é uma deusa universal." Esta entidade feminina, que era ninguém menos que a rainha da floresta, foi também identificada como a própria Virgem da Conceição. Ela então orientou Irineu Serra a passar por uma série de dietas e provações, após as quais ela lhe concedeu o direito a fazer um pedido. O pedido do jovem Raimundo teria sido então o de se tornar um grande curador para ajudar outras pessoas, e que ela colocasse tudo o que pudesse curar dentro daquela bebida. Esse pedido lhe foi então amorosamente concedido. A partir daí, Irineu Serra torna-se Mestre Irineu. Essa história tão mágica nos traz uma oportunidade de refletir, minhas irmãs e meus irmãos. Observemos a importância do feminino na formação da doutrina do Daime. A Virgem da Conceição cumpre o papel primordial de mãe amorosa e zelosa, que tudo provê para seu filho, como canta o nosso mestre. Eu peço e rogo, ó Mãe Celestial, que tudo enquanto eu tenho, vós é quem me dá, ó Mãe Celestial. Mas o feminino também traz outros saberes e cumpre um papel ativo e empoderado como guia, professora e protetora. É ela, a rainha da floresta, quem entrega a sua doutrina
nas mãos de Mestre Irineu, simbolizada na forma de uma laranja, que representa a missão do Daime no globo terrestre. A laranja é uma fruta redonda por vossas mãos, vós me entrega com certeza, e eu deixar cair no chão. E o Inário, o Cruzeiro, atesta a importância do feminino na doutrina e na vida do mestre Irineu. A grande maioria dos hinos recebidos por ele menciona a força feminina na forma da lua, da rainha da floresta, da Virgem da Conceição, da Mãe Divina. As duas frases que mais aparecem no Inário do Mestre são: a minha mãe que me mandou e a minha mãe que me ensinou. Do primeiro até o último hino do Cruzeiro, Mestre Irineu louva a Mãe Divina e Soberana. No derradeiro hino, Pisei na Terra Fria, inclusive, se canta assim: a minha mãe que nos criou e me dá todos os ensinos, a matéria eu entrego a ela e meu espírito ao divino. A força divina, feminina, entrega ao mestre a doutrina, e o mestre entrega a ela, na forma da Mãe Terra, a sua matéria. A importância do feminino se mantém por toda a história da doutrina, repleta de mulheres com histórias e saberes memoráveis, como é o caso da nossa querida matriarca, Madrinha Rita, Madrinha Júlia e tantas mulheres e madrinhas do céu do Mapiá e do mundo inteiro. Desde a música até o trabalho mediúnico, a força feminina tem um protagonismo que deve ser valorizado e que já estava presente desde a revelação do mestre Irineu com a Virgem da Conceição. A história do mestre com a Virgem da Conceição é também a nossa história, a qual temos a honra de zelar e preservar. União do feminino com o masculino em uma alquimia sagrada. Cipó e folha, mãe e filho, sol, lua e estrela, família sagrada. A partir deste encontro entre a força divina feminina, um homem negro brasileiro e uma bebida mágica ancestral descoberta pelos indígenas, a ayahuasca é batizada com o nome de Daime, que é um rogativo originado do verbo dar, como nós daimistas pedimos nos trabalhos espirituais: dai-me força, dai-me amor. Meus caros e minhas caras ouvintes, para conseguir navegar nos ramos das misteriosas dimensões da miração, é necessário adotar uma posição humilde perante esta força e este grande poder e pedir: dai-me.
Mestre Irineu passa então a receber instruções da Virgem Mãe e a formar uma doutrina que combina a bebida sagrada com elementos de outras tradições espiritualistas, incluindo o catolicismo popular brasileiro, a espiritualidade indígena, o esoterismo europeu e as religiosidades afro-brasileiras, dando origem, nos anos de 1930, a uma filosofia profunda e original, que hoje nós conhecemos como Santo Daime, e pelo que temos muito a agradecer também ao nosso querido Padrinho Sebastião. Desde o seu início, portanto, o Santo Daime teve como características o ecletismo, o intercâmbio, a diversidade, a abertura perante o outro, se constituindo como um grande e belo mosaico cultural. Ou melhor ainda, uma constelação cultural. Isso permitiu à comunidade do Mestre Irineu se adaptar ao contexto muito difícil e até mesmo beligerante da época, e dialogar com diferentes concepções de mundo, diferentes pessoas, diferentes credos, abrindo caminho para que a doutrina possa hoje alcançar pessoas de todo o planeta Terra. Essa chave de leitura, que mostra o Mestre Irineu como um poderoso xamã que construiu pontes entre diferentes mundos e diferentes dimensões, nos dá uma dica para a gente compreender de uma forma mais ampla a tradição cristã presente na doutrina do Santo Daime. Por um lado, de certa forma, o Mestre Irineu cristianizou a ayahuasca dentro de uma doutrina cristã. Por outro lado, ele também caboclizou o cristianismo, traduzindo e ressignificando para o povo pobre do Seringal. Um cristianismo caboclo, que resgata a autoestima dos trabalhadores da borracha e tem uma identidade espiritual própria. Uma forma brasileira de cristandade. Santas doutrinas replantadas na floresta. E olha como tudo isso é bonito, né, meus irmãos e irmãs? Pensando, por exemplo, na revelação da doutrina. É a Virgem da Conceição que revela a Irineu Serra a sua missão espiritual. Mas ela também é a rainha da floresta, também é uma deusa universal. Assim como a ayahuasca é uma bebida que é uma mistura e é feita a partir da mistura de duas plantas que produzem algo único. A filosofia do Mestre Irineu é uma simbiose de diversas culturas que produz uma identidade autêntica. O Santo Daime. Sendo um homem negro que ousava cultivar uma espiritualidade própria, Mestre Irineu sofreu perseguições e preconceitos e carregou um forte estigma social por um longo tempo. Em seus primeiros tempos na Amazônia, foi alvo de ações que a polícia realizava contra o que eles chamavam de feitiçaria. Chegou inclusive a ser baleado por policiais. Isso motivou a sua mudança do interior, do município de Brasileia, para a capital do estado, Rio Branco. Mas não pensem que as coisas foram ficando fáceis para ele a partir daí. Irineu Serra foi acusado de curandeirismo e de charlatanismo também no novo local. Chegou até mesmo a ir para a prisão no ano de 1942,
após um cerco feito em sua casa por cerca de 40 oficiais. Tal fato motivou o mestre a se mudar novamente, desta vez em definitivo, para a colônia Custódio Freire, onde depois foi estabelecido o Alto Santo. Em meio a tanta perseguição, o mestre desenvolveu habilidades diplomáticas muito especiais, que o tornaram capaz de transitar entre diferentes círculos sociais. Ele também estabeleceu alianças com políticos importantes, ao mesmo tempo em que resgatava pessoas que viviam em condições análogas à escravidão nos seringais, seus amigos soldados da borracha. E essa diplomacia cosmopolítica do mestre Irineu, porque não é só de política que nós estamos falando. Nós estamos falando de cosmopolítica, porque considera também as plantas, os animais, a natureza, todo o cosmo e todos os seres. Essa habilidade diplomática do nosso mestre foi capaz de consolidar sua comunidade ao longo do tempo. E essa comunidade cresceu até contar com centenas de pessoas e tornar o mestre Irineu um cidadão respeitado na sociedade, respeitado regionalmente e cada vez mais respeitado no Brasil e no mundo. Essa consolidação da sua comunidade foi a base que abriu os caminhos para que anos depois o nosso padrinho Sebastião levasse à frente a missão de doutrinar o mundo inteiro que o mestre Irineu deixou para ele e de expandir a doutrina. Missão esta que continua a todo vapor até hoje, presidida pelo padrinho Alfredo e comandada pelo padrinho Valdete. Hoje, a doutrina de Irineu Serra está presente em pelo menos 43 países de todos os continentes habitados. Existem trabalhos de Daime de Tóquio até Berlim, passando por Nova York e chegando até a Jerusalém e voltando para Nova Jerusalém, para o céu do Mapiá. O Daime é um dos movimentos religiosos brasileiros mais internacionais de todos e tem cumprido um papel fundamental e essencial na regulamentação e na legalidade do nosso sacramento no mundo inteiro, beneficiando até mesmo as pessoas que não fazem parte da doutrina do Santo Daime. Isso, claro, não quer dizer que as coisas se tornaram fáceis para os daimistas. Pelo contrário, as perseguições continuam em vários lugares do mundo agora. Nas últimas 3 décadas, desde que o Santo Daime começou a se expandir para diversos países, daimistas foram presos por professarem a sua fé e muitos litros do nosso sacramento foram apreendidos no mundo inteiro. A batalha segue. Mas o fato é que os seguidores de Irineu Serra são muito resilientes, resistentes e muito firmes para seguir em frente. Também pudera, né? Nós, como daimistas, temos um exemplo muito, muito forte para a gente se espelhar. Raimundo Irineu Serra. No dia 6 de julho do ano de 1971, ocorre a passagem do mestre Raimundo Irineu Serra para o plano espiritual. O retorno da sua matéria para a Mãe Terra simboliza o cumprimento de sua missão aqui na Terra. A partir daí, a sua doutrina está pronta. Ele se apresenta então na sua plenitude para nós daimistas. Se apresenta como Jura Amidã,
seu nome espiritual, Mestre Império Juramidã. A ayahuasca, o daime, um ser divino transformado em líquido, passa a ser sinônimo do próprio Mestre Irineu. A bebida se transforma em gente, e Irineu Serra se transforma em planta. Daime e Irineu se fundem em um só. Como ele disse, eu sou o daime e o daime sou eu. Hoje, o túmulo do Mestre Irineu é um local de peregrinação internacional e um importante ponto de visitação da cidade de Rio Branco. E a alquimia recebida por Irineu para o feitio da bebida se consagrou não só no Santo Daime, mas em diversos outros grupos que se inspiraram na doutrina, trazendo um método de preparação seguro e um sacramento divino. O feitio depois continuou sendo desenvolvido pelo padrinho Sebastião Mota de Mello e o padrinho Alfredo, que por inspiração divina sistematizou uma alquimia que tem um aproveitamento muito especial do jagube da rainha e hoje pode atender os daimistas de todo o planeta. Há muitíssimos outros assuntos e outros aspectos da vida do Mestre Irineu sobre os quais nós podemos conversar e aprender. Mas o tempo do nosso programa está chegando ao fim e por isso o nosso estudo fino de hoje vai ficando por aqui. Você, ouvinte, que quiser conversar conosco sobre o programa, pode nos escrever também pelo site, pela página da Rádio Jagube. Eu agradeço imensamente a vocês pela companhia. E para finalizar, quero deixar aqui um último comentário. Hoje, a ayahuasca está se tornando conhecida e popular no mundo ocidental, em diversos países. E juntamente com a valorização dos saberes tradicionais que essa popularização traz, este movimento também mercantiliza a bebida, desencanta suas práticas muitas vezes e banaliza, em algumas situações, aquilo que é sagrado. Muitas vezes as pessoas se esquecem dos saberes, das pessoas e da história responsável por nos dar a possibilidade de consagrar esta bebida que tem poder inacreditável. Que possamos todos nós, e cada um de nós, cada vez mais resgatar a memória do nosso mestre ensinador, Raimundo Irineu Serra, e estudar também, e zelar também, pela trajetória e os ensinos dos nossos padrinhos e madrinhas, homens e mulheres que sofreram com o racismo, com o machismo, com a pobreza, com a malária, com a seca, com as dificuldades do seringal, e cujo exemplo de vida pode nos ajudar e muito a compreender e a superar os problemas do nosso tempo. O Santo Daime, doutrina entregue pela rainha da floresta ao mestre Irineu, por meio das plantas sagradas, no coração da floresta amazônica, também é resistência, também é uma palavra ativa em direção a um novo sistema, um sistema onde não haverá espaço para discriminação e aonde triunfará a harmonia, o amor, a verdade e a justiça. Muito obrigado pela atenção e pelo diálogo, querido e querida ouvinte da Rádio Jagube. Até o nosso próximo estudo fino e que essa reflexão possa, de uma maneira singela, contribuir para manter viva a memória desse grande homem negro brasileiro, Raimundo Irineu Serra. Conforme ele mesmo nos diz, aqui findei, faço a minha narração, para sempre se lembrarem do velho Juramidã.